Bom, primeiro agradecer a todos, agradecer a nossa querida presidenta Dilma, é uma honra ter você aqui mais uma vez, esteve conosco no encontro em Porto Alegre, e eu sei que ela fez um sacrifício tremendo, foi a Belo Horizonte, viajou, veio aqui para falar conosco, espero que a gente possa ter uma entrevista muito boa, um ótimo debate com ela. Queria também só mandar um abraço especial para o Raimundo Rodrigues Pereira, que está lá no fundo, fundador do jornal Movimento, está aqui. Grande Raimundo. Herói do jornalismo brasileiro. Vou passar para a Gisele fazer algumas palavrinhas e a gente já começa o nosso papo. Presidenta, é uma grande honra para nós do 247 e para nós de toda essa comunidade 247, né? Não só a equipe que fica lá atualizando o site, mas todo mundo que é assinante, que é membro, te ver novamente no encontro do 247. E a última fala sua foi histórica em Porto Alegre. Eu acho que foi a melhor fala de todos os últimos anos que a senhora fez, e a gente está muito ansioso para te ouvir de novo. E eu acho que o momento conseguiu, assim como o embaixador Samuel estava dizendo, conseguiu ficar pior, né? Então a gente está ansioso para ouvir mais uma vez a sua análise sensata sobre não só a análise nacional, mas sempre suas análises geopolíticas também. Eu queria chamar o Paulo, que vai entrevistar junto com o Léo aqui. Presidenta. E vai para a Dilma. O Paulo sai da entrevista com o Lula, vai para a entrevista com a Dilma. Tô presidencial. E ele estava bem? Estava bem. Daquele jeito. Aquele pilhado do caminho, Tá bom. Bom, gente, eu começo com a minha saudação, só saudação, porque da última vez eu engrenei. Não, eu faço a minha... Hoje eu vou ser comportada. Eu faço a minha saudação a todos vocês e acho que nós vivemos um momento em que ter essa oportunidade, né, que o 247 permite que a gente tenha hoje aqui em Brasília, reunindo todos vocês aqui, é algo muito importante, porque nós temos, sem dúvida nenhuma, de conversar, nós temos, sem dúvida nenhuma, de debater, senão, se a gente não compreender em que situação nós estamos e em que situação está o Brasil, quais são as grandes tendências que, por baixo de tudo, vem se articulando há tempo e que resultou no que nós estamos vivendo, nós não conseguiremos transformar. Nem tampouco passar da indignação para a ação, porque não adianta só a gente se indignar com o que escuta todo dia, um dia sim, um dia não, né? Porque um dia sim, um dia não começou a ser a praxe desse governo. Agora eu achei que eles romperam com o dia sim, um dia não, e estão no outro também. Então, nós estamos no momento que nós temos de perceber que não dá só para ficar indignado. Não é uma questão moral, apesar de ser também, apesar de ser uma questão civilizatória. Mas é pior que isso. É muito pior que isso. Se fosse só isso, não existia nenhuma razão para que não houvesse hoje no Brasil uma grande frente determinada, uma grande frente coesionada em torno da questão da democracia e da ruptura com esse processo neofascista. Mas não é só isso. E aí é que eu acho que nós temos de debater, e aí que eu considero extremamente respeitável, mais do que isso, uma contribuição para que a gente dê passos à frente. Cada vez que nós conseguimos discutir, em qualquer plenário que seja, entre as pessoas que concordam que nós temos de transformar esse país, é um passo adiante que nós damos. Então, eu agradeço tanto o Leonardo,
com o meu querido Paulo, que apesar de não estar adequadamente vestido... Sim. Aqui é verão. Lá de onde eu venho, faz 9 graus de manhã cedo. Quando faz 12, 11, 12, 13, você acha que está calor. Aqui. Já te passo, Paulo. Eu queria só dar um resumo do que foi esse dia de hoje para a presidenta Dilma, né? Falou-se muito sobre direitos humanos, falou-se sobre a questão internacional, golpe, prisão do Lula, guerra híbrida, né? O Pepe Escobar falou sobre isso com o Paulo Pimenta. E hoje, 24 de agosto de 2019, são 65 anos do suicídio do Getúlio Vargas, né? A senhora foi vítima de um golpe de Estado, né? Em alguns aspectos lembra um pouco a situação do João Goulart, né? Mas a senhora não saiu do país, está aqui resistindo, enfrentando. O Lula, diferentemente do Getúlio, também falou, olha, não vou sair do país, não vou dar um tiro no peito, está lá, está resistindo também da mesma maneira. E essa resistência vai colocando dificuldades para o processo golpista, que está sendo desmascarado numa velocidade maior do que se imaginava, porque veio o Intercept, muita coisa está acontecendo. 12 deputados americanos apresentaram uma reclamação ao Departamento de Justiça sobre como os Estados Unidos apoiaram a destruição da democracia no Brasil. E como esse foi um tema determinante aqui, eu queria começar te perguntando sobre isso, né? Sobre o papel internacional do golpe, se ele foi percebido naquele momento, se demorou a ser denunciado e se tudo será revelado. Porque teve uma frase sua que foi muito sintomática também no processo de impeachment, que foi: não restará pedra sobre pedra. E parece que não está sobrando pedra sobre pedra. Parece que a sua profecia está se realizando. Infelizmente. Ou felizmente, porque a gente precisa saber da verdade também. Enfim, queria te pedir uma análise sobre esse processo todo, já vários anos depois, né? Você está perguntando basicamente sobre a questão dos Estados Unidos e Estados o Brasil. Unidos, enfim, basicamente. Eu acredito que o golpe tem um componente extremamente forte que explica várias características dele. E eu chamo de golpe não o meu impeachment apenas. Acho que o meu impeachment, sem crime de responsabilidade, é um ato inaugural apenas. O impeachment, ele abre um processo. E ele tem uma lógica por isso, porque ele só abre o processo. E esse processo só completa-se não apenas com um fato extremamente grave, que é a prisão do presidente Lula, porque a prisão do presidente Lula não só compromete a democracia, mas, sobretudo, cria um esgarçamento muito forte no sistema jurídico brasileiro. E um país como o nosso, que necessita da legitimidade, da imparcialidade do judiciário, tem problemas profundos ao conviver com a prisão de um inocente. Por isso, sem provas e sem crime. Mas o que eu acho que está por trás do golpe? Está por trás do golpe uma diferença bastante acentuada entre nós e o resto do mundo. Qual é a diferença? Nós, aqui no Brasil, foi necessário um golpe, a prisão do Lula e um processo muito forte em que um processo de ruptura política em que os partidos de centro-direita e de direita são varridos do mapa eleitoral para abrir caminho para o neofascismo. Por que isso? O que estava em questão? É porque eles gostam disso? Não, eles queriam implantar o neoliberalismo no Brasil. Nós somos uma implantação tardia do neoliberalismo. No resto do mundo, isso ocorreu principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Isso inicia-se com o governo Thatcher e o governo Reagan. E mantém-se a democracia liberal. Que a democracia o aspecto democrático da relação liberal-democrática de uma democracia estava comprometido a partir do momento em que começa a falir o Estado, e falir o Estado de bem-estar social,
e inicia-se o crescimento da desigualdade, se sabe, mas manteve-se nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Alemanha, manteve-se o Estado liberal democrático, em parte. E o Estado, a parte democrática foi sendo corroída, e aí começa a surgir também partidos de extrema-direita. Mas, principalmente, o Estado, a separação dos poderes, a estabilidade institucional foi mantida. E eles conseguiram, em cima disso, construir um consenso de que a única alternativa era o neoliberalismo. Aqui no Brasil, nós tivemos, na mesma época, uma tentativa de introdução do neoliberalismo. Na América Latina, em quase todos os países, isso ocorreu. Né? Vamos lembrar do que aconteceu com a Argentina, o Menem, vamos lembrar, o Chile já era o primeiro surto neoliberal, né, com o Pinochet e o Friedman. E aqui não. Aqui você vai ter os governos, os dois governos do Fernando Henrique Cardoso, que são impotentes para implantar o neoliberalismo. Muitas vezes perguntam para nós, mas no Brasil o povo não reage. De fato, nós não somos um país que tem uma característica insurrecional, nós não vamos para a rua que nem os argentinos. Né? Eu estava contando outro dia que eu estava num congresso internacional na área de serviços, na Inglaterra, e estava a CGT Argentina, e eles disseram para mim, daqui uma semana a gente para a Argentina. Eu, obviamente, fiquei extremamente despeitada. E, imediatamente, como uma reação psicológica, pensei mal deles, esses argentinos estão me atochando. E é claro que eles param a Argentina. Eles param a Argentina. Quando dá aquela lei 2 por 1, que por cada ano de prisão, todo preso argentino teria direito a 2 anos de pena contada, eles vão para a praça e param a Argentina também, e não há lei aplicada aos militares que estavam julgados pelos crimes na transição democrática. Mas, voltando à nossa história, aqui no Brasil, eles não impuseram, por meios democráticos, o neoliberalismo. E aí, a questão é por que eles não conseguem no Brasil? Nesse processo, eles não conseguem porque eu acho também que houve uma reação. É uma reação surda, é uma reação não declarada, no discurso ela não aparece muito, mas, na verdade, os dois governos do Fernando Henrique Cardoso não conseguem o que tinha de conseguir: desregulamentação do mercado de trabalho, desregulamentação do meio ambiente, a venda das estatais relevantes. É fato que consegue vender a Vale, mas as demais não conseguem encostar. Os bancos se mantêm. Então, é necessário que a gente perceba que, aqui no Brasil, foi necessário 2 coisas importantes. Foi necessário esse processo golpista e foi necessário o irmão chifópago do neoliberalismo do Brasil, que é o neofascismo. E é neo porque nós temos um fascismo não nacionalista, um fascismo atrelado aos Estados Unidos. O que não é o padrão internacional, no mundo dos processos de fascistização. Então, é interessante porque é necessário um impeachment, é necessário prender o Lula e condená-lo, é necessário uma desestruturação do sistema de justiça por meio da Lava Jato, que é uma questão estrutural. Eles produzem, né, a Lava Jato produz o processo de ruptura, e não o processo de ruptura produz a Lava Jato. É a Lava Jato que desestabiliza o sistema e coloca na pauta
um problema sério, que vai ser muito sério no Brasil, que é a desestruturação do sistema de justiça. Porque tem uma coisa, podemos ser completamente desiguais, mas todos somos iguais perante a lei. Essa é uma questão que é a base da legitimidade de qualquer sistema democrático. Não há como não ser igual perante a lei. É isso que é grave na Vaza Jato, que a Vaza Jato mostra que você tem um sistema de justiça politizado, interfere na eleição, e parcial. Cai a venda daquela senhora que carrega, né, a balança a balança foi completamente desequilibrada pelo papel da mídia oligárquica nesse país, que virou uma espécie de quarta instância de justiça. Por quê? Não só por causa dos vazamentos, mas pela quantidade de falas fora dos autos, pelos vazamentos propriamente ditos, pela transformação em espetáculo e quase em atores pop dos agentes que eram responsáveis pelo sistema de polícia e de justiça. Então, esse é um processo que nós temos de entender. Os Estados Unidos, no início do golpe, quando me perguntavam sobre o papel dos Estados Unidos, o que é que eu lembrava? Eu lembrava da frota, no golpe de 64, parada, né, nas nossas águas territoriais. Não houve isso, porque é outro esquema. E também pelo seguinte, a elite política brasileira e a elite econômica brasileira, ela é suficientemente autoritária, com toda a raiz que ela tem em 21 anos de ditadura militar e 300 de escravidão, para providenciar um golpe de motu próprio. Agora, hoje, nós temos de ter clareza que houve uma contribuição decisiva de segmentos, né, neste processo de segmentos do complexo judicial, policial dos Estados Unidos. Né, eu acho que, pelo menos, cabe uma farta investigação a respeito das relações entre o Departamento de Justiça e a Lava Jato, notadamente depois daquele escândalo que é o dinheiro da Fundação Lava Jato. O escândalo se deve por dois motivos, só se fala num, mas ele se deve por dois. Um, porque é um absurdo um procurador, ou quem quer que seja, em motu próprio, se apropriar de retorno de multa aplicada numa empresa, porque eles foram lá e entregaram a empresa para o Departamento de Justiça. E isso é um dinheiro muito grande, um dinheiro muito volumoso, que permite que eles se articulem politicamente, porque eu não tenho dúvida que era isso que estava em questão. Mas tem uma outra questão. É muito pouco dinheiro para entregar segredos da Petrobras. Afinal de contas, eles tiveram um trabalho imenso, né, grampeando o meu gabinete, grampeando a Petrobras, porque queriam tudo que nós tínhamos em relação ao que havia no pré-sal, em que condições, o que nós sabemos, o que nós deixamos de saber, e qual a tecnologia que nós adotamos, etc. Então, por essas duas razões, é óbvio que houve e há no Brasil uma atração muito grande. Desequilibra o cenário internacional você ter acesso à maior riqueza ocidental em termos de bacia petrolífera. E o pré-sal é isso, é a maior bacia petrolífera descoberta depois, se eu não me engano, daquela que é em um dos países que acaba em não sei se é o Cazaquistão, que é Caxagar, que era maior até então. É Cazaquistão? Então, Cazaquistão. Obrigada, viu? É um tão. É a maior mulher do Brasil.
Eu estou ficando um pouco irônica comigo mesma. Não adiantou nada, né? Não, mas é porque a gente tem hora que tem... Ou a gente ri de si mesmo ou não dá, né, gente? Valeu. Tá bom. Ó, beijo, ó. Então, eu acredito que nós estamos numa situação extremamente... ela é escondida, essa situação. Tem um vetor, que é o vetor dominante, que é o neoliberalismo. O vetor dominante é porque nós não podíamos continuar sendo o ponto fora da curva. Nós éramos um ponto fora da curva. Por mais complexo e, ao mesmo tempo, híbrido que fosse a relação do Brasil com o neoliberalismo, na verdade, tinha elementos fundamentais anti-neoliberalismo, a saber, a força do Estado Nacional. Por isso que a nossa soberania é uma questão tão importante. Quando o Bolsonaro, no seu discurso de posse, diz que é melhor, que, aliás, vai ser necessário destruir para depois construir, não é só isso que ele está dizendo, não. É necessário destruir para que eles não reconstruam depois. Porque tem coisas que são permanentes, perenes. Se destruir, é irreversível. Exemplo, todas as questões relativas ao controle da Petrobras. Não tem volta se eles venderem. É gravíssimo se venderem. Queimar a Amazônia, entregar a Amazônia. Arrebentar o sistema de controle e monitoramento na Amazônia. Deixar com livre curso a queima, a destruição de reservas, o avanço a respeito de terras férteis queimando a Amazônia. E o controle da Amazônia nunca foi feito a gente falando para eles: não invadam não, viu? Não vão não. Era feito com o Exército, a Polícia Federal, a Polícia Federal, o Exército, as polícias militares dos estados, a chamada polícia... não, ela tinha outro nome, chamava... era o pessoal verde que tinha do IBAMA e do Chico Mendes, que se juntavam e faziam uma espécie de uma blitz verde. Mas você tinha de fazer incerta, ou fazia incerta, ou punia. Ou quando você pegava alguém fazendo isso, você não tinha mais crédito, não tinha mais financiamento. Ou seja, tinha uma política de combate. Dentro da Amazônia, ninguém para falando com bons modos. Olha, você não vai não, viu? Não, não é assim não. O aparato do Estado era mantido para preservar, para não deixar que queimassem, para reduzir a queimada. Foi assim que se reduziu. Isso é uma parte que chamava uma política de controle e de preservação da área. Mas, ao mesmo tempo, tem 20 milhões de pessoas morando lá. Em alguns casos, nós criamos as bolsas verdes, em outros casos, defendíamos que tivesse um tipo de exploração na Amazônia, naquela região, que fosse uma exploração adequada ao meio ambiente, coisa que irritou muitas vezes, quando se discutia a questão federalista no Brasil, se atribuía, tá, a isenções fiscais que nós defendíamos que fossem dadas para a Amazônia, a pobreza de São Paulo, o que é que nem atribuía a mexicano a perda de empregos nos Estados Unidos, ou a muçulmanos a perda de empregos em Nova York, na Europa. Então, você tem um quadro que é necessário que a gente esclareça. Tem uma lógica nesse processo. Essa lógica é a implantação do neoliberalismo. Nós tínhamos de ser enquadrados econômica, social,
politicamente, do ponto de vista internacional e geopoliticamente. Nós tínhamos de ser enquadrados, o Brasil tinha de ser enquadrado. O Brasil passou da 14ª economia para a 7ª economia. O Brasil não só se afirmou do ponto de vista internacional, que é o que nós estamos tratando, mas ele afirmou também do ponto de vista. Nós, pela primeira vez, buscamos construir uma indústria militar, porque você não afirma a sua presença internacional apenas com a diplomacia. Você não afirma com a guerra também, não, mas se afirma com a sua capacidade de defender suas fronteiras e suas riquezas. E quem tem aquele poligonal envolvente a 300 quilômetros da costa, com a quantidade de petróleo que tem de defender suas fronteiras. Então, por tudo isso, nós éramos um ponto fora da curva, que nós tínhamos de ser enquadrados, acredito que era algo compartilhado entre as elites econômicas e políticas brasileiras e setores internacionais, principalmente uma parte do establishment americano. Não falo do Trump só, não. Estou falando de outra coisa, que é a mesma coisa que explica hoje que há um apoio muito grande à contenção da China. A contenção da China, vamos lembrar que ela vem de longe. No governo Obama já havia a política de contenção da China, só que era de uma forma diplomática, que era o tal do PPP, o PPT, que era o acordo feito com a Ásia, né, que juntava todos os países da Ásia numa situação de clara partilha com os Estados Unidos dos espaços de ciência e tecnologia. Hoje está claro que não é guerra comercial, pura e simplesmente, é fundamentalmente contenção da China, posto que a China é avaliada como sendo real a proposta do Xi Jinping de, em 2030, transformar a China no primeiro país na questão da inteligência artificial. Mas, voltando, então, eu quero enfatizar, no Brasil, o neoliberalismo não conseguiu se implantar. Por quê? Por 4 eleições presidenciais consecutivas, eles foram barrados. E o Estado de bem-estar social, mal ou bem, se mantinha, apesar de ter várias áreas dele carcomidas pela visão neoliberal que era a dominante numa parte da sociedade. Mas ele se manteve e ele era forte. Ninguém que tem um banco como o BNDES é fraco internacionalmente. O BNDES tinha um funding maior que o do Banco Mundial. É isso que estava em questão. O Brasil estava construindo um submarino nuclear. O Brasil tinha uma empresa de aviação, uma empresa aeronáutica, que era capaz de construir o KC-390. Enfim, havia também toda essa ambição em relação à Petrobras, à Amazônia, aos recursos naturais brasileiros. E isso era algo que precisava de mudar. E acho, de fato, que eles utilizaram aquela estratégia que foi proposta a primeira vez pelo Friedman, que é a teoria das crises. Você espera uma crise verdadeira ou uma crise criada, e utiliza essa crise para aproveitar e colocar na pauta as reformas que tornam o politicamente impossível no politicamente inexorável. Eu acho que o neoliberalismo no Brasil usou o golpe primeiro, e aí eu quero só encerrar essa parte falando algo. Teve uma aliança inesperada na área política. E aí tem um fato que atesta
e que subiu da mídia, desapareceu da mídia. Quem é que propôs a PEC dos gastos? Vocês sabem? Ninguém sabe, né? José Serra, senador José Serra. A PEC dos gastos, ela foi proposta pela aliança, pelo PSDB, mas executada pelo PMDB, pela essa aliança, que vai para o governo assim que o Temer sobe. O que é a PEC dos gastos? A PEC dos gastos é a maior camisa de força do neoliberalismo. E vocês vão ver isso no mês que vem, quando não tiver dinheiro para fazer nada no Brasil. Desde de pagar os recrutas lá do Exército até as universidades. A PEC dos gastos é a primeiro grande movimento, porque enquadra o Brasil por 4 eleições presidenciais consecutivas, por uma espécie de garrote vil que está na Constituição. Antes, eles usavam o dólar como âncora. Agora, utilizam a Constituição como âncora. É a Constituição que diz: é inconstitucional gastar em educação e cultura acima de 10... Média. Não, acima da inflação. E, no resto, pode ter queda nominal. Nunca pôde antes. Jamais. Eles quebraram a primeira questão fundamental. O orçamento é nosso. É isso que eles falaram. O orçamento é nosso. E engessaram o orçamento. A tal ponto que eu acredito que eles vão ter de fazer alguma coisa, porque esse país para em setembro. Segundo, por que eles começam pela PEC dos gastos? Porque eles criminalizaram a política econômica do nosso período. E começaram essa criminalização através de vários mecanismos. Dizem sempre que a primeira vítima, né, de uma guerra híbrida, ou de uma guerra tradicional, ou de um conflito político, é a verdade. A verdade, ela morreu, sim, ao começarem a criminalizar toda a questão fiscal do meu governo. E vocês vejam que coisa interessante. Eu sou acusada de ter cachorro e de não ter cachorro. A acusação que eu sofro de ter cachorro é aquela feita pelo TCU, junto com o Congresso brasileiro, e especialmente planejada e bolada pelo Eduardo Cunha, que é o crime que eu cometi ao fazer duas coisas. Ao gastar 0,06% ou 0,3% do orçamento. Em que, mudando rubrica. Então, mudava assim, da saúde, você tirava um dinheiro para o hospital na educação, porque a educação tem hospitais. Os hospitais universitários estão na educação, no MEC. Então, eu era acusada, uma disso. Duas, de ter também mudado rubrica, segundo eles, sem autorização legislativa. É ridículo, porque o orçamento prevê sempre, a lei orçamentária prevê o direito de você internamente mudar a rubrica. E na justiça eu fui acusada de usar para pagamento de diárias de transporte de preso dinheiro de outra rubrica dentro da justiça. Era algo complicado. No início, na verdade, eu era acusada de outra coisa. Eu era acusada de ter financiado a Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida e o financiamento bancário da agricultura, pequena, média e grande, com dinheiro dos bancos. Vou explicar por que eu era acusada disso. Não é que eu era acusada de financiar,
Eu era acusada de não ter reposto em 3 meses. Repus dentro do orçamento fiscal, ou seja, dentro do ano, que era sempre o que fizeram os presidentes anteriores e eu mesma, e nunca foi crime. Mas, como precisavam de um crime, esse foi o crime. Esse era ter cachorro. Esse é ter cachorro. E não ter cachorro? Ah, não ter cachorro é porque eu era acusada, portanto, de gastar muito, de não gastar com o social. Claro. Eu fui acusada das 2 coisas simultaneamente. A esquerda me acusou de não gastar, e a direita de gastar. É a primeira vez que a senhora fala isso. Acho que é a primeira vez que a senhora fala publicamente. Não, já falei outras vezes. Mas... O ter cachorro foi por causa... O não ter cachorro, acho que... Não, eu sempre falei que eu fui acusada de ter cachorro e de não ter cachorro. Então vamos prestar mais atenção. Você pode olhar antes de ser demitido, de ser deposta. Não, mas é muito importante essa lembrança, porque muitas pessoas dizem, porque veio o Levi, aquela coisa e tal. Eu sou acusada de gastança. Essa é a acusação fundamental que fazem a mim. Foi por isso que eu perdi um mandato de 54,5 milhões de votos. Foi isso. Eu gastei demais. E por que eu gastei demais? Aí entra uma outra questão que é importante, que também eu acho que vai colocar e jogar uma luz agora. Vocês já ouviram dizer que agora é o momento em que se paga o menor juro da história do Brasil? Pois é. Tem uma diferença, sempre teve essa diferença, entre juros e spread. Spread é a diferença entre os juros que o Banco Central define como juros básicos e o juro de mercado efetivamente pago. O que o Brasil é? O Brasil é o maior cobrador de juros, não é de spread que ele é o maior cobrador. O mais grave é o que eles cobram de você. Você hoje, se vai um trabalhador, vou comprar uma geladeira a prazo, o spread médio é 300, um pouco mais de 300%. Ele estaria pagando, se ele comprar uma geladeira por 1.000, ele paga quase 4.000 e pouco. Então, nunca no mundo, em nenhum lugar do mundo tem esse nível de diferença. Além disso, se você olhar, isso é para o indivíduo, né, para a pessoa física. Para a pessoa jurídica é a mesma coisa. Por que eles questionavam com a gente o spread? Ninguém investe nesse país as taxas de mercado cobradas pelos bancos privados. Ninguém investe. Tanto é assim que, quando eles acabam com o BNDES, o que eles estão fazendo? Acabando com a possibilidade de investimento em infraestrutura. Ninguém investe em infraestrutura se não tiver juros compatíveis com o fato que o retorno é baixo e é em 30 anos. Ninguém investe. Por isso, é um crime o que fazem com o BNDES, que faz parte também da acusação. A acusação a nós é que o BNDES era usado para financiar empresas e atividades de infraestrutura. É fantástico isso. Quando o governo Lula, quando o Lula e o nosso governo chegou ao Planalto, sabe qual era o médio prazo do financiamento no Brasil? 7 anos. 7 anos. Como é que vocês querem fazer uma hidrelétrica com financiamento de 7 anos? Não existe isso. A mesma coisa. Como é que você quer que um produtor plante, invista ou gaste no custeio, se ele vai pagar 112%? Não vai. Não tem quem invista. O problema no Brasil também é os juros. Eu comecei a cair porque, em 2013, eu baixei algo que hoje é 256% para algo em torno de 80% e 60%. Aliás, tivemos aqui um debate sobre o papel dos bancos públicos, né? Foi muito importante hoje de manhã também. No papel dos bancos públicos, porque os bancos públicos tinham de explicar qual é a razão técnica
Qual é a razão técnica de um spread dessa altura? E aí é função dos governos fazerem isso. Presidente. É dos governantes. Posso fazer uma perguntinha apesar da Pode. bermuda? Apesar da bermuda? Alô, alô? Tá funcionando? Tá. As pernas são lindas, né, Gabas? Já foram! O Gabas está ali achando lindas. Presidente, eu queria retomar, eu gostei muito, eu tenho uma visão parecida, é uma coisa que é muito importante, de dizer o seguinte, enquanto o mundo estava indo para o neoliberalismo, a América Latina estava indo para o neoliberalismo, o Menem na Argentina, o Pinochet no Chile, a Colômbia, esses países que a gente não presta atenção, mas a gente vê que eles estavam todos indo nessa direção, depois da Thatcher, do Reagan e tudo isso. Nós, uma coisa que a gente não percebia na época, a gente não tinha consciência disso na época, a gente estava montando uma resistência. A Constituinte, para mim, a Constituição Brasileira de 88, é um sinal de resistência ao neoliberalismo, porque ela dá direitos sociais que os outros países tiveram em 50 anos e estavam abolindo. Nós estávamos inaugurando. Nós estávamos inaugurando o SUS. Nós estávamos estabelecendo a universidade pública, a defesa do sistema público de saúde, o bem-estar. Ou seja, nós mudamos assim, o perfil do Estado brasileiro em 88. Uma coisa assim, vamos dizer assim, completamente fora da época do mundo, mas da nossa época. Tanto que essa Constituição armou um governo que queria até rever a Constituição, tomou posse propondo uma reforma da Constituição, que foi o governo Fernando Henrique, não conseguiu tudo, nós conseguimos prosseguir, e quando vieram os nossos governos, a gente estava a cavaleiro. A Constituição era para nós. A Constituição era para fazer a Bolsa Família, a Constituição era para ampliar o SUS, e quem não e era o outro lado que estava contra a corrente da nossa história. A nossa história era fora do tempo, mas ela estava andando. Ela era mesmo, mas é uma coisa bonita. Parece um absurdo do mundo, mas assim, não. Né, o desfile de Paris era uma roupa, a nossa era outra, e a nossa estava dando certo também. Né? Nos nossos governos, eles deram muito certo. Sabe, vamos dizer assim, a gente fica olhando assim, sabe, o Bolsa Família é um milagre da política. Só não é um milagre porque a gente sabe como ele era feito com dinheiro. Né? O crescimento sabe, o aumento do trabalho com carteira assinada, uma coisa maravilhosa. O pré-sal, sabe, assim, tudo aquilo que está na Constituição, que alguém podia achar que era para inglês ver, não era, foi para brasileiro viver. E começou a acontecer. Aí eu queria entender o seguinte, sabe, o papel dos bancos públicos, que a gente estava falando aqui, sabe, quer dizer, os bancos públicos, assim, o BNDES virou, olha, quando uma vez eu estava nos Estados Unidos, o Obama admitiu que tinha inveja do BNDES. Ele falou assim, eles estavam naquela tremenda crise de 2008, 2009, falou, eu tenho inveja do Brasil, porque os brasileiros têm um banco com o BNDES, aqui a gente não tem como fazer a economia andar, lá vocês têm. Falou assim, claramente, quer dizer, é uma coisa assim, nesse mundo, que a gente vê que está indo para um buraco. É o mundo que está indo para um buraco, não é o Brasil. Você vê assim, não tem uma perspectiva de humanista para o mundo, não tem sequer uma utopia nova de crescimento. As pessoas se adaptando, querendo se salvar de uma tragédia que está aí. Bem, nós estamos resistindo. E aí a minha pergunta, que eu queria entender, é assim, por que foi tão fácil nos destruir? Se é que foi fácil. A minha impressão é que foi fácil. Eu não sei se eu estou certo. Mas, sabe assim, foi um processo, armaram para a senhora, evidentemente aquilo é um vexame, não resiste a nenhuma análise assim séria. Qualquer pessoa fala, não tinha crime algum. Eu fui descobrindo logo, no começo era difícil falar, olha, não tem crime algum. Ela operou, inclusive, dentro da contabilidade dos ministérios. Isso era explicado por um técnico do Senado. Ou seja, eu não sabia o que estava fazendo. Né? Depois tentaram primeiro condenar a senhora por um crime do primeiro mandato. Inventaram que o primeiro mandato e o segundo mandato eram o mesmo mandato. E por isso, se havia um crime no primeiro mandato, podia condenar no segundo. Daí, até que viram que assim não dá, né? E foram ajeitando. Bem, enfim, conseguiram, derrubaram. Aí depois vem o Lula e a gente vê, estava na cara, que o primeiro projeto ia ser realmente cortar o Estado, esse embrião de Estado de bem-estar social, que estava embutido, que esse corte vem na PEC, que congela o orçamento, é ali que você corta, porque ali você vai acabando e dane-se. Você não precisa nem aprovar a eleição, nem aprovar a votação. No limite, você corta porque não tem dinheiro. Você não paga. Atrasa, como muito brasileiro ao longo da história viveu daquelas coisas. Meu pai tinha uma aposentadoria que nunca recebeu, eu tive um salário que nunca pagou. E é assim a nossa história.
Aí tem uma pergunta que eu queria fazer, e eu vou tentar dar uma resposta, eu queria saber se a senhora concorda. A minha pergunta é assim, por que derrubaram a gente tão fácil? Por que a gente foi para a rua e não aconteceu? Aí tinha uma esperança. Eu não sei se a gente tinha esperança, mas uma pergunta que a gente faz. Por que o nacionalismo, onde ele foi parar? Aquilo que a gente pensava que era, assim, que seria assim, a nossa capacidade de resistir, porque era evidente que nós éramos personagens de um enredo que não era brasileiro. Aquele era um enredo que vinha de fora, que tinha aliados internos, né? Tinha aliados internos, mas um enredo que vinha de fora para dentro. Um enredo que traduzia grandes interesses, porque só grandes interesses podem querer destruir a Petrobras, só grandes interesses podem querer privatizar a Previdência, só grandes interesses vão poder capitalizar a Previdência se eles conseguirem, assim por diante, né? Vão poder privatizar ainda mais esse. E o nacionalismo? O nacionalismo, por exemplo, uma pergunta que o presidente Lula fez, que eu acho, e que ele não existe mais o nacionalismo, não existe mais o nacionalismo nas Forças Armadas. Quer dizer, a senhora sentiu falta de que, de repente, olha, vamos falar de verdade. Estamos aqui nós falando, né? Como a senhora teve aquela franqueza de dizer, a melhor mulher do mundo, mas o que adiantou, né? Então, eu adorei essa franqueza. É isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos falando as verdades que a gente consegue perceber. Eu queria entender assim, a senhora não sentiu que faltou assim, nacionalismo? A senhora sentiu falta de um apoio para ter uma postura mais firme? Não achou que os militares brasileiros podiam ter tido uma atitude realmente de defesa da nação que eles não tiveram? Ao contrário, eles mantiveram uma posição quase de cúmplices, se não foram cúmplices mesmo, de interesses estrangeiros? Hoje o Atushi começou falando sobre Getúlio, que há 65 anos atrás cometeu suicídio. Dia 31, daqui a uma semana, faz 3 anos do golpe do impeachment e 3 anos também da interdição do Lula eleitoralmente. Nós temos várias tentativas no Brasil de mudar a conjuntura. A primeira tentativa é eleitoral. Quando eu digo que por 4 eleições consecutivas nós resistimos, e você deve se lembrar da minha última eleição presidencial, que foi extremamente disputada, uma eleição extremamente tensa, não passava nem uma semana da eleição, eles pediram recontagem de voto, depois pediram para anular a minha diplomação, e depois, quando tinha 6 meses de impeachment, tinha 18 pedidos, de 6 meses de governo, teve 16 pedidos de impeachment, com 6 meses de governo. Sabendo que você só pode pedir o impeachment quando você comete um crime no exercício do mandato presidencial, não pode ser num mandato anterior. Eles nunca pediram no mandato anterior, eles nunca fizeram isso, eles sempre forçavam para ver se colar, colou. Até que, no final, eles contratam a Janaína e aquele outro senhor para redigir o processo de impeachment baseado naquela questão do uso dos recursos e da criminalização fiscal. Ali, eles estavam matando 2 coelhos com uma só cajadada. É importantíssimo criminalizar o fiscal, porque tinha de criminalizar a política econômica anticíclica, tinha de criminalizar os investimentos sociais, e isso não podia ser frontalmente. Então, o que eu acho é o seguinte: primeiro, nenhum deles saiu do armário subitamente, nem nasceu das ruas. Existia no Brasil, o Brasil tem uma base de extrema-direita. O que aconteceu... Uma
Eu vou repetir, eu acho que aquela avaliação da Naomi Klein é uma avaliação extremamente correta. No Brasil, não foi uma crise econômica que me levou a sair do Palácio do Alvorada ou do Planalto. Foi a sobreposição de uma crise política que acentuava a crise econômica. Essa crise política, ela se caracterizou pelo fato de que, primeiro, mudou a hegemonia dentro do PMDB. O senhor Eduardo Cunha, marcadamente de direita, com uma pauta de direita, ele não é de direita porque ele resolveu, de repente, ser de direita. Não, ele tem uma pauta de direita, defende valores neoliberais e uma pauta extremamente reacionária do ponto de vista de valores. Ele assume a liderança, a hegemonia do PMDB. Você tem um processo de degradação do centro democrático no Brasil. Ou a gente percebe que quando eu digo que para surgir o processo tinha de destruir o centro democrático deixou de existir. Começo a explicar. O Fernando Henrique precisou de 3, se eu não me engano, 3 partidos para aprovar uma lei ordinária, de 4 partidos para aprovar a lei complementar, né? E 2/3 lá para aprovar a emenda constitucional. O Lula, no primeiro mandato, precisou de 4 e 6, no segundo precisou de 6 e 8. Eu precisei de 12 e 20. Por que houve essa fragmentação absurda do centro? Por um motivo muito simples. Uma determinada altura, por uma razão que era aparentemente uma razão democrática, o Supremo decidiu que não tinha cláusula de barreira mais. Como não tem cláusula de barreira, instaura-se um mercado. Em que instaura-se o mercado? Instaura-se o mercado em tempo de televisão e, sobretudo, instaura-se um mercado de acesso aos fundos partidários. Isso leva a uma proliferação de partidos. Você, então, tem um processo que a gente tem de reconhecer que ocorreu, que é um processo em que os segmentos do Congresso, que tradicionalmente no Brasil, desde o Segundo Império, o imperador era mais progressista do que as oligarquias regionais, que defendiam a escravidão. O imperador defendia a libertação dos escravos, sendo este, para mim, o único critério que separa direita e esquerda na época do Segundo Império. Se é contra ou a favor da escravidão. Porque adotar o ideário libertário da Revolução Francesa e da independência americana e, ao mesmo tempo, defender a escravidão é característica desse país. A dupla mensagem. Então, eu quero mostrar o seguinte: houve um problema político sério no Brasil. Ele ainda existe. Ele está lá no Congresso. Tanto que ele aprova reforma trabalhista, que é, para mim, uma das coisas mais estarrecedoras, a terceirização, que é outra coisa estarrecedora, porque institui o trabalho precário como regra, aprova a Previdência. Você tem um Congresso que é mais conservador do que os executivos, até então. Mas o que eu quero te dizer é que não é surpresa. Por que eu hoje, na época, eu acho que eu não tinha essa clareza, não. Eu acho que ninguém tinha. Nós estávamos no meio. O que aconteceu em 2013? Aparentemente, 2013 começa com uma manifestação libertária e é. A partir de um determinado momento, vira uma primavera árabe. E todo mundo sabe hoje o que é uma primavera árabe. Daí porque o Ayatollah disse, essa primavera árabe eu vou transformar num verão muçulmano. Mas é isso que ocorreu. Pode ser meio simbólico, mas isso é fato. O que eu quero dizer é que houve um processo de ruptura
E outra coisa muito interessante, em 13 anos, você não consegue, nós não conseguimos, pelo menos, simultaneamente, a Argentina também não conseguiu, porque essa mesma questão, eu discuti isso com a Cristina Kirchner, nós fizemos pesquisas e eles também fizeram. A visão das pessoas é que a situação tinha mudado, não porque tinha ocorrido uma nova política, combinada com o esforço das pessoas e dos familiares. Mas, aqui no Brasil, a diferença da Argentina é que aqui no Brasil o primeiro item, porque você melhorou de vida, é Deus. Na Argentina não era Deus, porque a Argentina é mais leiga, né? Mais laica, aliás, não leiga, laica. Ao mesmo tempo, eu acho que houve uma dificuldade de percepção muito forte do que era ganhos. É mais fácil, e aí eu entendo as manipulações de 2013, é muito mais fácil você distribuir renda do que você melhorar serviço e distribuir riqueza. Melhorar serviço leva tempo. Você mexe, se você tiver vontade política, você mexe na estrutura da distribuição de renda. Então, o que eu estou tentando te dizer é o seguinte, não é algo... Primeiro, eu não acho que tudo isso que aconteceu é um raio no céu azul. Tanto não é que houve a questão do mensalão. A do mensalão, ligando o mensalão, que não tinha ligação ao Lula, foi a tentativa de impedir que ele se elegesse em 2006. Você teve o surgimento prévio de mecanismos tradicionais de desestruturação governamental. A Lava Jato, que aparentemente no início tinha um caráter bastante progressista, mostrou sua verdadeira face quando, né, nós sabemos dessa verdadeira face, mas agora não há ninguém que possa falar, não houve isso, não ocorreu isso no Brasil, ocorreu sim. Por isso eu quero te dizer o seguinte, e acredito também que tem certas etapas desse processo que começaria neste momento. Exemplo, reforma tributária. Nós sabíamos que não se tributa, se você tiver uma empresa e ganhou, por exemplo, você é dono do Itaú, recebeu 9,5 bilhões de dividendos. Dividir com os funcionários, gente. Eu sou bancária do Itaú, recebi R$5.000. Não pode ser mais, eu até vou botar um bancário mais rico. Recebeu R$20.000. Pagou de imposto de renda, lá uns 27. 27,5. E o nosso companheiro aqui pagou quanto? Zero. Essa questão é uma questão fundamental no país. Quando eu disse que tem partes que nós não conseguimos mudar naquele período, vocês lembram perfeitamente o que aconteceu quando eu exprimi o spread. Né? 2012, levei o 2013. Mas foi bem isso, não tenha dúvida. Eu quero saber se alguém aqui defendeu, em algum momento, a redução dos juros na rua. Não. Eu defendi no meu bloco. Só. Fui ridicularizado por muitos petistas, mas eu defendi. Dilma, vamos falar um pouquinho... Eu não acho que a questão fundamental nessa discussão seja essa. Sabe qual eu acho que é? Não é a minha época. É hoje. Eu ia falar exatamente... Eu acho que Vamos falar do presente. Eu só vou elogiar a sua referência aqui ao Serra, porque o Serra, em geral, ele passa despercebido, ele vai sendo esquecido. Eu acho que ele aceitou perder para o Lula, mas ele não aceitou perder para a senhora em 2010. Essa ele não engoliu, porque ele se achava predestinado a ser presidente, né? E é ele que faz a entrega do petróleo, é ele que faz o teto de gastos, e eu acho que ele tem um papel que não é tão destacado quanto deveria, que é fazer nascer o discurso de ódio no Brasil. Foi naquela disputa presidencial de 2010 que começaram essas baixarias muito pesadas
ele comandava uma máquina de propaganda do governo de São Paulo. Vários desses jornalistas que lançaram o discurso de ódio eram, de alguma maneira, alinhados a isso e hoje estão escandalizados. Não, o Brasil virou fascista. O Brasil começou a virar fascista com esse discurso. Petralha, essas coisas todas que vieram daquele tempo. Mas sobre o momento atual, o Paulo acaba de chegar de uma entrevista com o Lula. O Lula disse que o Bolsonaro é um ogro. A senhora escreveu um artigo aos 500 dias de prisão falando que era um ogro escatológico. Ele é escatológico, ele é uma abominação. A tal ponto que hoje a manchete do La República é o mundo contra Bolsonaro, né? Todos os jornais do mundo estão escandalizados, especialmente em função da questão amazônica. Eu te pergunto diretamente, esse constrangimento que a abominação provoca ao Brasil, aos brasileiros, essa vergonha que todos nós aqui sentimos de ser brasileiros, nesse momento, pode nos ajudar a ser libertados dessa tragédia? O Brasil pode vir a ser libertado pelo resto do mundo, eventualmente, ou não? Não houve caso. Não, eu sei que não houve caso, mas causa uma... Tirante as ocupações pós-guerra, né, ou seja, depois da vitória dos conflitos, não há caso de modificações internas por potências estrangeiras tão abertamente, principalmente numa conjuntura democrática. O que eu acho é o seguinte, eu acho que essa abominação, essa rejeição, essa consciência do que é o Bolsonaro e do que está acontecendo no Brasil é fundamental para nós ajudarmos a mudar. Mas não para eles mudarem, é nós que temos de mudar. Ontem teve panelinha. Pois é, essa eu acho que é a questão. Eles reforçam atos nossos. Agora, eu queria insistir numa coisa. Eu acho que há uma relação, eu comecei essa história dizendo a forma social-democrata clássica de introdução do neoliberalismo, porque mesmo depois da Thatcher e depois do Blair, aliás, depois da Thatcher e do Reagan, veio o Blair, né, e o Clinton. O Clinton desregulamenta todo o setor financeiro. E o Blair faz a mesma coisa, ou seja, aprofunda o neoliberalismo. O que eu quero dizer é que, nos fenômenos de entrada do neoliberalismo nas diferentes países e sociedades, você teve dois eventos importantes. Você teve um evento que foi esses governos conservadores, e teve um segundo evento que foi governos social-democratas. E, por isso, você explica como se manteve a estabilidade da democracia liberal. Considerando que a democracia tem dois componentes, não, que o sistema tem dois componentes, uma, soberania do voto popular, que prega a igualdade, que prega o direito de todos a uma vida digna, e o outro, que é o aspecto liberal, que fala da separação dos poderes e do processo eleitoral, considerando que isso é a característica central do processo democrático, o que aconteceu nos países europeus e nos Estados Unidos? Entrou o neoliberalismo e se manteve, as instituições liberais se mantiveram. Você manteve a separação dos poderes, você manteve a eleição, ninguém deu golpe em ninguém, a não ser manobras eleitorais compatíveis com o Estado de Direito. E os juros? Os juros lá embaixo deles estão a zero, alguns menos do que zero. Né? Tem gente emprestando, pagando para emprestar. Mas essa é uma outra história. O que acontece? Acontece que aqui no Brasil não foi assim. Nós impedimos o neoliberalismo em 2003. Em 2003, nós realizamos várias coisas a partir dali, mas uma delas foi impedir que o neoliberalismo ocorresse. Nós não democratizamos o maior banco comercial, Banco do Brasil, o maior banco imobiliário, Caixa Econômica, o maior banco de investimento, BNDES, a maior empresa de petróleo, a maior empresa geradora de tecnologia na área aeronáutica, a Embraer, a Embrapa, enfim. Mantivemos a regulação do mercado de trabalho e aprovamos
o critério de reajuste do salário mínimo baseado na inflação desse ano e no crescimento do ano anterior. Criamos todo um processo também em relação ao acesso das populações à ciência e tecnologia, porque sem ciência e tecnologia nós não teremos condições de dar o salto tecnológico, que vai tirar a gente da situação de subalternos e, ao mesmo tempo, garantir a perenidade de um programa de saída da miséria e da pobreza. Você só sai da miséria e da pobreza se você formar sua população, se ela for formar, se ela tiver educação de qualidade, senão você não sai. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: esse processo é um processo que barrou o neoliberalismo. Eles tentaram. Eu lembro perfeitamente da subestimação que tinham do presidente Lula na eleição de 2006. Achavam que a gente perderia a eleição de lavada para o Alckmin, e ganhamos a eleição. Foi uma eleição ganha com muita folga no segundo turno, no primeiro não. Então, esse foi um processo sistemático. Nós viemos nesse processo. E os governos do PT, certos ou errados em muitas coisas, tiveram vários acertos e barraram o neoliberalismo. Aí, aquela história da Naomi Klein, que ela cita o senhor Friedman, pai do neoliberalismo, assessor do senhor Pinochet, que diz o seguinte: quando você tem a oportunidade, numa crise, de criar as condições para que o politicamente impossível, qual era o politicamente impossível? Que eles ganhassem eleição com a agenda que tinham, se transforme no politicamente inexorável, você tem de utilizar. Como? Você dê um golpe. Utilize esse processo. Ele era a favor de ditaduras. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu complemento o seguinte: nós temos, então, um caso muito clássico, que é, dá um golpe, impeachment. Aí tem um candidato que sempre disse: eles não vão deixar eu ser presidente porque deram um golpe do impeachment. Vão lá, prendem ele, incriminam ele sem crime, sem prova, mantêm ele preso e impedem ele de concorrer à eleição. Isso não basta. Destrói os partidos de centro-direita e centro-esquerda. O que virou o PSDB? 4%. Destrói o PMDB, porque eles caíram na sedução neoliberal. Caíram na sedução neoliberal e na sedução golpista, porque eles achavam que sobreviviam. Eles acreditaram que sobreviviam. O senhor Serra, ao virar ministro das Relações Exteriores, acreditava que sobrevivia. Não sobreviveram perfeitamente. Então, qual é a consequência que nós temos de olhar? Eles não conseguiram botar o neoliberalismo fácil nessa jogada. Eles tiveram de destruir, inclusive, partidos de centro e de centro-direita. E aí? Quem é que restou? O neofascismo. O que eu estou querendo dizer é que, no Brasil, são dois irmãos chifópagos, aqueles ligados pela cabeça: o neoliberalismo e o neofascismo. Porque o neofascismo, para ocorrer, ele precisou dessa aliança com o que sustenta o neoliberalismo, qual seja o setor financeiro desse país, a mídia golpista. E todos os processos, todos os que sustentam, apesar de não serem escatológicos, absolutamente toscos, apesar de não serem nada disso, serem bem pensantes, eles viabilizaram isso. Eles se calaram diante disso. Eles supunham que conseguiriam mitigá-lo, moderá-lo.
esta questão é muito importante, é essa relação que ela ilumina esta conjuntura. Por que ela ilumina? Porque, necessariamente, quando as pessoas perguntam para nós, no resto do mundo, por que o Brasil não reage? Porque nós precisaríamos de ter uma reação que congregasse setores chamados democráticos, que vão até o meio do caminho e não completam o caminho. E aí justificam tudo nesse país para aprovar a reforma da Previdência. Ou não? Justificam tudo para aprovar a reforma da Previdência. Estão dizendo que até 2022 venderão a Petrobras. Calaram-se diante desse desastre ambiental que é o governo Bolsonaro. Defendem o Futurice. O Futurice é a alienação do futuro de milhões e milhões de jovens, homens e mulheres brasileiros. Defendem, eu vou chegar lá, defendem projetos de destruição do que nós construímos. No caso das Forças Armadas, eu quero deixar claro que o governo do Lula e o meu governo teve uma política clara de fortalecimento da defesa nacional nesse país. E essa política era assim, simplificando bastante, no que se refere à Marinha. Eu não sei se vocês sabem que os grandes sustentadores do conhecimento nuclear no Brasil, da energia nuclear no Brasil, estão na Marinha. Eles tiveram uma oportunidade única, que foi a construção do submarino nuclear, fora a construção dos tradicionais também. Então, a Marinha tinha um projeto de desenvolvimento. Você sabe o que significa um projeto de submarino nuclear? Significa uma rede de fornecedores bestial que transforma a qualidade do emprego do Brasil. A mesma coisa, a aeronáutica. A aeronáutica, nós escolhemos o Gripen. O Lula é preso por ter cachorro e também por não ter cachorro. A mesma coisa. No caso desse Gripen, então, é escandalosa a acusação. É escandalosa. Eu não vou parar aqui e contar claro. a acusação e o absurdo dela. Mas nós fomos lá e procuramos quem é que consegue gerar tecnologia própria. O Gripen. Quem são o Gripen? Os suíços. Nós temos, os suecos, desculpa, nós temos uma empresa e uma massa crítica de conhecimento maior do que os suecos. Nós fazemos um jato chamado KC-390, que é um Hércules de transporte de carga. Ninguém nunca fez um jato, nós fizemos o jato. Então, vamos fazer com eles, porque eles vão transferir. Nós juntamente transferiremos tecnologia uns para os outros. A mesma coisa com o Exército. Guerra cibernética. Um processo de garantia de uma indústria de armas leves, de assalto, consideradas as melhores do mundo. Isso significa dinheiro. Não se faz isso sem muito dinheiro. O que me estarrece é que assistem. Se você me perguntar onde estão, não sei. Eu sempre levei em consideração que no Brasil existiu, e já inclusive, discuti essa questão, mas fica para outra vez. Eu considero que foi importante o que tentou fazer o general Geisel, vírgula, em que pese todos os restos, vírgula. Mas eu acho respeitável, tanto a política, tanto na área não, eu quero falar do quê? Petroquímica, os bens intermediários. O que ele tentou? Ele tentou fazer com que a gente completasse a nossa industrialização.
internalizando aqui o que era bens intermediários. Tá? Ele fez isso. E se hoje ainda tem isso, um resquício disso, se deve a ele. Então, eu acho que tinha, de fato, uma ala do Exército Brasileiro que tinha grande consistência nacional. Não sei. As coisas não são assim, pretas ou brancas. Não são. Eu acho que você tem de esperar que isso amadureça, porque foi gente do Exército que participou disso. Não saiu da nossa cabeça, não saiu só de 3 ou 4 civis. Saiu dessa combinação. O que virá depois, eu espero que tenha isso dentro do Exército. Eu espero. Porque soberania é a coisa fundamental que um Exército tem de defender também. Soberania nacional. O que é soberania para nós? Pelo menos 3 coisas é soberania. Por incrível que pareça. É a Petrobras, sim, óbvio, a Petrobras. É o Futurice, contra. Nós temos de defender a educação pública e gratuita, nós temos de defender os centros tecnológicos. É uma questão de soberania, não é só social, não. Esse país vai virar um país eco se não tiver educação de qualidade. E ele não pode virar um país eco desse tamanho, com essa riqueza e com esse povo. E terceira coisa, a questão ambiental é uma questão de soberania. A Amazônia não é só um patrimônio da humanidade. Antes de ser um patrimônio da humanidade, ela é um patrimônio do povo brasileiro, que tem de zelar por ela. 3. Ele é meu contra-regra, tá, gente? Dilma, posso chamar o Raimundo Rodrigues Pereira, que quer fazer uma colocação? Pode. Nosso querido Raimundo está aqui. Palmas para o Raimundo, então. Para mim é uma honra. É uma honra. Raimundo, para mim é uma honra. Minha honra apertar sua mão. Eu vim, quando eu soube que a presidente Dilma estaria aqui, resolvi vir Não, eu falei de pé porque o senhor percebe que ele não tem muito tempo. Então, assim, primeiro para saber se a senhora viu o livro que nós fizemos, o 247, em 8 capítulos, sobre o seu impeachment. Eu vi, sim, senhor, e agradeço muito. Porque quanto mais gente escrevendo de forma crítica, foi o primeiro, melhor para o país. Foi o primeiro grande balanço que mostra com detalhes, ao longo de 8 semanas, o que foi a palhaçada do relatório do Anastasia, a mentira, está toda documentada nesses 8 capítulos do livro sobre o impeachment da presidente. Eu vim aqui também para trazer para ela, nós somos um pequeno grupo de jornalistas, estamos fazendo um trabalho mensal, aprofundando certas questões relevantes. Tem aqui, eu vou dar para ela, um desses trabalhos, que é o último, que é a reforma da Previdência. Aqui é uma demonstração detalhada. Quero que alguém tenha tirado... Diego. É uma demonstração detalhada. Tem 2 belas ilustrações do Chico Caruso. Aqui abre o primeiro capítulo da matéria. É o Zeca Dirceu toreando o Guedes. Tchutchuco. Porque diz que ele era tchutchuca, tigrão com o povo pobre e tchutchuca com os ricos. A ilustração do Chico está ótima. E depois ela faz a conta, pegando os dados todos do plano,
assinado pelo Guedes, entregue pelo Bolsonaro ao Congresso, onde que foi feita a economia? É a economia do dinheiro dos pobres. A questão final, inclusive, é extremamente interessante, porque foi como a trinca Bolsonaro, Guedes, Maia, presidente do Congresso, impediu que a oposição deixasse o piso para as pensões por morte num salário mínimo. Havia uma grande coligação entre toda a oposição, todas as 77 mulheres e um pedaço da bancada evangélica, que dizia, como disse um deputado lá, que ele não ia ao céu pela mão do Bolsonaro, ele ia ao céu pela mão de Deus, e Deus não permitia você tomar o dinheiro das viúvas e dos órfãos. O Maia faz uma manobra parlamentar, a nosso ver, ilegal, e consegue colocar na frente de uma proposta que repunha o salário mínimo também nas pensões por morte, ele consegue impedir a votação dessa, considerar prejudicada essa questão. Então, é isso aí. E a outra coisa que eu queria deixar, que é mais de fundo, é uma edição nossa, que é de número 3, esse aí é número 7, chamada O Quinto Buraco. Opa! Diz assim na capa: nas contas do Brasil com o resto do mundo no pós-guerra, caímos em 4 buracos. O presidente eleito, Bolsonaro, nos jogará no próximo. E o texto termina dizendo que é por aí que ele está indo. O que é essa revista? Nós, o grupo de jornalistas, tem alguns sobreviventes como eu, que sou talvez o mais velho de todos aqueles que fizeram opinião. Em 72, nós fizemos uma capa que dizia assim: dívida externa do Brasil, 10 bilhões de dólares. Agora, inclusive, fizemos um livro, uma homenagem ao Fernando Gasparian, que foi o único líder sindical patronal caçado pela ditadura militar de 64 a 85. E ele, eu era editor do Opinião, ele me chamou e disse que eu estava vendo o problema do balanço de pagamentos do Brasil e eu não sabia que diabo era o balanço de pagamentos do Brasil. E ele me explicou que o milagre estava sendo feito tomando muito dinheiro emprestado e que íamos ter que pagar, e aí que vinha o problema. O primeiro buraco é o do governo Geisel. O déficit de transações correntes do Brasil, que mede o que nós obtemos de dólar e o que nós devemos em dólar, chegou a menos 7% do PIB no governo Geisel, que, para sair do buraco, contratou dívidas imensas. Ele fez um monte de coisas que estão paradas no Brasil, algumas até hoje. Angra 3, por exemplo, está começando a se fazer o trabalho de reanimação, etc. A Ferrovia do Aço devia juntar Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro eletrificada, não juntou nem São Paulo, nem com Rio, nem com Minas, e não é eletrificada. As locomotivas nós localizamos para uma matéria da Isto É, encaixotadas em cruzeiro, cerca de 30 locomotivas. As fotos existem. Então, depois desse buraco, nós tivemos o buraco do Figueiredo, porque ao contrair dívidas enormes para fazer projeto e sair do buraco com o apoio do capital estrangeiro, essa dívida teve que ser paga e em 82 o governo quebrou. Nós fizemos matéria, eu sabia, por isso que eu estou de pé, mas vou terminar em mais 1 ou 2 minutos. Não. E o governo quebrou, teve saques, os portões do Palácio dos Bandeirantes foram derrubados pela multidão, né? Depois nós tivemos um quarto buraco, que é o Brasil estabilizar sua moeda ancorando no dólar, com os planos mirabolantes dessa turma do Plano Real. E o Brasil quebrou no Fernando Henrique. Quebrou no Fernando Henrique, que fez a lei de responsabilidade fiscal, que é a lei que permitiu cassar o mandato da presidente Dilma com a aplicação ad hoc que eles fizeram. Mas o quarto buraco é no governo da presidente Dilma. Que o Brasil, o déficit de transações correntes do Brasil vai a menos 4% do PIB e os aliados, como se dizia antigamente,
os aliados internos do imperialismo começam a dizer que o governo ia inventar histórias, que foi essa história que levou à cassação. Então, aí tem esses dados, e eu só queria dizer o seguinte: a questão nacional está por trás do problema que nós vivemos, mas ela é essencialmente financeira. E o governo que tomar o poder tem que resolver esse problema, porque senão fica como ficou o governo Lula. O governo Lula não atacou esse problema centralmente e o governo Lula foi derrubado, como já que foi bem descrito em detalhes pela presidente Dilma, com apoio americano e apoio do grande capital financeiro. Então, deixo essa revista aqui e agradeço aos meus amigos, a Tuxi, Paulo. Obrigado, Raimundo. Eu queria, antes, Raimundo, deixa eu só passar aqui de novo a palavra para a presidente Dilma. Queria só fazer uma lembrança. 247 começou no melhor momento da história do Brasil, que foi a transição do governo Lula para o governo Dilma. Muito otimismo, muita euforia, nunca fomos tão felizes, é o que diziam as capas das revistas. E hoje a gente está no pior momento da história do Brasil. Nunca vivemos um momento tão dramático. E eu queria te pedir para fazer uma mensagem de encerramento, talvez, se é possível, transmitindo uma mensagem de esperança. Mas, antes disso, queria só repetir algo que a gente falou aqui. Né? O Gilmar ontem disse que o Brasil deve ao Lula um julgamento justo. E eu falei, o Brasil deve a Dilma um pedido de desculpas, porque o que o governo Dilma fez, né? E eu gosto de falar isso, não estou aqui rasgando seda, eu vou falar de uma coisa muito simbólica, né? Uma coisa, eu vivi a Copa do Mundo de 2014. Acho que foi a Copa das Copas, objetivamente. Acho que a Dilma fez uma Copa maravilhosa no momento em que o sistema político chegava ao seu esgotamento, cercada de Cunhas e G10. Então, imagina o que é fazer uma Copa do Mundo cercada de Cunhas, G10 e todos esses. Né? Imagina a qualidade dos amiguinhos que estavam aí cercando, tal, aquela coisa toda. Fez Jogos Olímpicos e que não pôde abrir, que foi muito triste, eu sei do seu sofrimento, né, naquele momento, e foi o constrangimento brasileiro começou ali. Né? Não veio ninguém sair na foto com o Temer em 2016, as pessoas não queriam aparecer. Eles deram o golpe, mas não podiam aparecer na foto porque a foto era feia. Então, eu acho que assim, preciso. Eu gostei muito quando a senhora falou dessa questão do por ter cachorro e não ter cachorro, porque sempre me incomodou muito uma crítica da esquerda. Mas a Dilma fez aquela política neoliberal, que não sei o quê, rompeu com as bases, Isso me dava nos nervos. Então, assim, gostei de ouvir. Fico feliz de saber que não é a primeira vez, mas, enfim. Então, eu queria, né, lembrando, começamos no melhor momento do Brasil, estamos sobrevivendo no pior momento do Brasil. Quando é que a gente vai voltar a ser feliz nesse país? É difícil, hein? Mas... Olha, eu acho... Antes, ele falou Lula livre, só para registrar, a Gleise mandou uma mensagem, Lula livre, a senhora esteve com ela hoje, Preta Ferreira livre, né? Justiça para todos, mas precisamos voltar a ser felizes. Então, faço... Dilma presidenta do Brasil. Dilma presidenta, aí sim. Calma. Vamos lá. Eu acredito que nós temos de perceber que vivemos um momento em que só tem um jeito de você combater essa mistura de neoliberais e neofascistas. E eu acho que ela é uma luta em todos os níveis. Não adianta só a luta institucional. Tem de ter toda uma mobilização do mundo do trabalho, do mundo da produção, do mundo da cultura, em todas as esferas. Se nós não formos capazes de voltar a pensar, a discutir, a falar e a propor ações, né? E são várias ações. Ninguém vai chegar e dizer, olha, você tem de fazer isso, ele tem de fazer isso, eu tenho de fazer aquilo. Não é assim que vai funcionar e nunca funcionou assim. É importante os partidos políticos. Eu acho que tem uma questão democrática relevante, que a gente tem sempre de entendê-la,
e não é uma questão do PT, é uma questão da realidade brasileira. Esta realidade brasileira tem um líder preso. Esse líder, ele sintetiza duas coisas. Ele sintetiza a luta pela democracia, porque ele está sendo objeto da maior armação jurídica do nosso país. Não é uma questão só de manipulação da Lava Jato em relação a ele, mas é toda uma ideologia policial de cerco dos setores progressistas. E aí temos justiça para todos. Mas também o Lula representa uma outra questão, que eu acho que é fundamental para nós brasileiros, que é que um outro mundo é possível, que uma outra forma é possível. Ele sempre disse para mim... Ele sempre disse para mim que o que mais importava era mostrar que esse país tinha uma riqueza, e que essa riqueza era os 208 milhões de habitantes. Que um país que tem 18 milhões de habitantes, a extensão territorial que nós temos, a capacidade do nosso povo, tem de entender por que tem uma elite tão voltada de costas para o seu próprio povo, que é algo que eu acho que é uma coisa assim estarrecedora de ver. A absoluta insensibilidade, querendo transformar... Eu vou repetir essa história da universidade, porque eu acho que ela é uma das coisas mais gritantes de insensibilidade. Quando é que foi que eles botaram um tostão nas universidades públicas? Quando é que eles se preocuparam em fazer laboratórios? Quando foi que deram contribuições decisivas sem o Estado brasileiro na área de ciência e tecnologia? Quando? Esse é um processo grave, porque nós estamos numa transição tecnológica. O Lula representa essa possibilidade, que nós juntamos a preocupação com o Brasil pobre e com o Brasil rico. A preocupação com o Brasil pobre foi distribuição de renda, Minha Casa Minha Vida, e tem uma lista. Mas com o Brasil rico foi, de fato, colocar o BNDES a serviço da expansão industrial desse país. Foi, de fato, procurar fomentar a nossa massa crítica, botando 100 mil alunos no exterior. Então, o Lula representa isso. O Lula talvez seja a face, a nossa, porque em cada momento histórico tem uma face. Nós lembramos hoje do Getúlio, mas o governo do Getúlio teve várias outras pessoas, mas nós lembramos do Getúlio. O Lula é uma síntese para nós, num determinado momento histórico e de uma determinada capacidade de transformação, de participação popular também, de levar em conta que ou você escuta as ONGs, quando você faz política ambiental, ou não tem política ambiental afetiva. Ou você escuta os movimentos sociais, ou você não avança também. Não pode, não somos iguais. Movimento social é uma coisa, governo é outra. Mas ou tem uma relação construtiva e respeitosa, ou não tem democracia de fato. Todo esse processo o Lula representa. Então, sabendo que, além disso, ele é inocente, eu vou chegar no inocente por fim, e não no início. Ele é inocente, além disso, ele é inocente. De tudo isso, coroa o fato de que ele está preso por absoluta incompetência, incapacidade de uma parte do judiciário de fazer um efetivo combate à corrupção. Ele está preso não porque combateram a corrupção, que, ao invés de combater a corrupção, eles foram e combateram uma posição contrária a deles, uma posição que queria que esse país fosse diferente, que esse país superasse
a escravidão de uma vez por todas. Então, eu quero dizer para vocês, o Lula livre não é algo que é só do PT. Não é possível que ele seja só do PT. Ele representa uma etapa histórica. Ele representa, na minha vida, uma etapa histórica fundamental, que foi uma luta e uma esperança da gente construir um novo Brasil. E é isso que eu acho que eles querem. Por que eles não soltam fácil o Lula? Eles vão acabar soltando. Porque está ficando tanto aos olhos do mundo como aos olhos da população brasileira, escandaloso. Tem limite para o escândalo. E agora, eu acredito que tem limite também para a deterioração do sistema de justiça no Brasil. É impossível continuar as manipulações da Lava Jato. É impossível continuar. Que, quando se vê pressionada, vai lá e inventa mais uma delação do Palocci. Mas é isso. E aí, nós não podemos conviver com isso, o Brasil não consegue mais conviver com isso. E a perda disso é imensa. Vocês podem ter certeza, quando abrir uma licitação de peso no Brasil, na área de energia, de luz elétrica, de petróleo, de portos, de transporte, de ferrovias, vai aparecer a Halliburton. Porque as grandes empresas de engenharia desse país foram destruídas. Não só elas, foram destruídos todos os estaleiros. Todos. Nós voltamos à etapa de 82. O Brasil foi a segunda maior potência em estaleiros em 1982. A maior não, a segunda maior. A segunda, abaixo da primeira. O que aconteceu com o Brasil? O governo Collor destruiu os estaleiros. Aí, em 2003, o companheiro Lula, eu era ministra de Minas de Energia, o companheiro Lula disse, vamos voltar agora a produzir para a Petrobras navios. Então, vamos. E fizemos um conjunto de estaleiros. O maior deles era lá no sul do país. Era o maior estaleiro da América Latina. Eu não consigo passar lá perto porque eu choro. Poucas coisas fazem eu chorar, mas aquela faz porque eu vi aquilo sair da areia. Tem um tamanho que é o maior da América Latina inteira. É maior que os do Canadá. Tem nos Estados Unidos 2 maiores. Mas o nosso era um estaleiro de última geração. Não só quebraram as empreiteiras, quebraram os estaleiros. Não contente quebrar os estaleiros, vocês podem ter certeza, o que estão fazendo desde o governo Temer com o BNDES, fere de morte a infraestrutura desse país. Fere de morte. E tornará o país completamente incapaz de produzir. Não vai ter engenharia. Quando nós começamos novamente a investir, a fazer com que todo mundo construísse demanda interna para gerar emprego de qualidade aqui, a coisa mais difícil era achar empresas de engenharia que produzissem projetos, tanto de meio ambiente quanto de viabilidade econômica e financeira. Então, nós estamos destruindo a nossa capacidade, destruindo o nosso futuro. E o Lula mostrou, se pegar o governo do Lula, se pegar o meu também, o meu e o do Lula, pega junto e veja, nós demos passos tão importantes na área de infraestrutura quanto demos na área social. Nós fizemos uma ferrovia norte-sul. Ela tinha um pedacinho ali que ficava até o Pará. Ela hoje está aqui em São Paulo. Vocês sabem disso? Não. Toda vez que nós fomos ao inaugurar um aeroporto, todos os aeroportos estão mudadinhos, né? Não tem mais fila, os aeroportos estão bem. Uma parte deve-se à Gleice, que era a Gleice que tratava disso. E uma parte deve-se a todos nós, no governo, porque nós fizemos esses aeroportos novos. Sabe o que eles faziam? Tem lógico, todas as engenharias.
Eles vinham lá, um vazamento no teto e falavam, esse aeroporto, pelo amor de Deus, tem um vazamento. Lá no banheiro. Era assim, sempre foi assim. Nunca eles valorizaram. O KC-390, outro dia, foi cantado em prosa e verso. Eu acho fantástico. Sabe quem é que pagou o KC? O BNDES. Sem o BNDES botar, a última vez botou 2 bilhões no KC. E o KC produziria para nós uma quantidade de emprego, uma quantidade de capacidade tecnológica, de competição. Mudava o patamar no Brasil da indústria aeronáutica. Todos, outro dia, a Pilar Del Rio, mulher do Saramago, foi visitar o Lula e levou um bilhete. Tá? No bilhete, levou uma carta oficial do primeiro-ministro de Portugal e levou um bilhete dele, que dizia o seguinte, Lula, que bom, comprei 5 KC. Nós dois quase morremos de chorar dentro da cela. Porque comprou para de quem? Da Boeing. Acho que a gente teve uma aula aqui, um dia riquíssimo. O pessoal começou aqui a chegar 8 horas da manhã. Estavam te esperando. Vamos dar tchau para o pessoal. Vamos pedir uma salva de palmas para a presidenta Dilma e para o pessoal. É isso. Muito bom. Obrigado. Vocês ficassem ali, fazer uma... Dilma. Paulo.